teve acesso, e que é o BMJ Best Practice, e que agora a gente retomou essa assinatura, e a ideia dessa web aqui, com os parceiros aí, o Kleber e o Jorge, trazer um pouco de uma explicação breve sobre o uso da ferramenta, como acessar e como ela pode ter benefício aí na qualificação do atendimento, tanto na atenção primária como na atenção especializada, médicos, enfermeiros e todas as outras profissões que têm uma interface mais clínica, né, que podem se beneficiar ao acessar essa ferramenta. A gente tem incentivado e incentiva sempre que o profissional tenha ali a ferramenta disponível e fácil, né, aberta ali durante os atendimentos, porque é uma ferramenta que, frente ao paciente e alguma dúvida clínica, ela permite que o profissional consiga tirar sua dúvida, acessar o melhor exame a ser solicitado naquele momento, qual o melhor tratamento disponível, dose, posologia, e a gente espera que com isso, né, a gente consiga sempre buscar qualificar a atenção prestada ao paciente. O profissional, ele tem normalmente muitas dúvidas clínicas, né, durante um atendimento e durante uma manhã, uma tarde de atendimentos. Muitas vezes essas dúvidas clínicas levam o profissional, muitas vezes, a tomar uma decisão que não é a melhor decisão baseada em evidência, ou às vezes encaminhar ou pedir exames que não são os mais adequados, e isso ou então, né, atrasar um determinado tomada de decisão para um estudo posterior. Por isso que cada vez mais essas ferramentas servem a todos, né, e todas aí, para que a gente consiga acessar rapidamente uma informação frente ao paciente e com isso qualificar a clínica e também aprender, né, e trabalhar com processos de educação aí, e qualificação profissional. Então, acho que essa ideia aí do BMJ Best Practice já é um parceiro nosso desde 2016, que é quando a gente iniciou o PAC, né, ele iniciou junto com a parceria do PAC, e agora, né, a gente reassinou aí a ferramenta e esperamos continuar aí ela na rede por muitos anos. Então, e em breve também a gente vai ter, de tempos em tempos aí, que já combinei com o Kleber também, da gente ter um panorama geral para repassar também, para a gente acompanhar do uso, né, da usabilidade da rede, quais são os tópicos mais acessados, também nos ajudam aí como gestão a planejar a educação permanente para os profissionais também. Eu acho que é bem legal, eu vejo que tem a Flávia aqui, que é a nossa gerente de policlínicas, né, o quanto é importante também, né, essa ferramenta aí na atenção especializada. Claro, ela é voltada para atenção primária, mas eu acho que sempre pode beneficiar, né, o especialista também aí no acesso às informações. Então é isso, passo a palavra aí para o Jorge. Obrigado, doutor Ronaldo. Bom dia a todos. Obrigado pelo tempo de vocês também. Obrigado, doutor Ronaldo e Kleber, por organizar esse treinamento, essa apresentação do BMJ. O doutor Ronaldo já falou praticamente tudo, especificamente a função do BMJ, então eu não vou nem precisar passar por esse ponto. Meu nome é Jorge, eu sou farmacêutico, eu trabalho aqui na Doatilib, que é representante do BMJ Best Practice aqui na América Latina. A ideia hoje é, basicamente, como o doutor Ronaldo comentou, fazer um overview da ferramenta, um geral, como que ela é, como ela acessa, os tipos de documento que estão ali, os tipos de sessões que vocês conseguem acessar, algumas dicasinhas de busca, que talvez não fiquem tão claras lá, e algumas das funcionalidades que tem ali complementares, por exemplo, as calculadoras, a parte de saúde baseada em evidências. Então, a ideia é basicamente essa, tá? Eu vou compartilhar minha tela só para fazer uma apresentação muito inicial do BMJ, e aí vou tirar minha câmera também, só um segundo, para a gente não ter problema de conexão. Só me confirmem aí, ou pode ser você mesmo, doutor Ronaldo, se voltou a enxergar a tela. Sim, tá ok. Beleza. Então, vamos falar hoje especificamente do BMJ Best Practice. BMJ é o British Medical Journal, é um periódico da Sociedade Britânica de Medicina. Ele começou há muito tempo atrás, 1840, na época que ainda ele chamava BMA, sempre com esse foco de publicação na área de medicina. Desde então, e essa linha do tempo é uma coisa que está no site da própria BMJ, eles foram criando mais e mais periódicos. De uns tempos para cá, e acho que você, doutor Ronaldo, falou de 2016, eu acho que foi um pouco antes disso, começaram a se fazer mais trabalhos com relação às dúvidas clínicas que os profissionais de saúde tinham no dia a dia. Esse aqui é um trabalho de 2014, inclusive de um médico brasileiro que mora nos Estados Unidos,
Eles começaram a questionar os profissionais clínicos das dificuldades que eles tinham de acesso à informação no ponto do cuidado. Falta de tempo era um dos principais pontos. E, claro, também, às vezes, dificuldade para acessar essas informações, e às vezes a informação, quando estava lá, era muito complicada. O BMJ, desde então, começou a olhar isso daí, e o BMJ sempre teve um vínculo muito grande com o pessoal de Oxford, ali da Cochrane. Então, eles sempre focaram nessa questão da evidence-based medicine, saúde baseada em evidências. Dentro do próprio BMJ Best Practice, tem uma parte de ferramentas de saúde baseada em evidências, e um dos documentos deles lá, eles comentam como devem ser as fontes de evidências. Então, sucintas, relevantes, específicas, sem influências econômicas ou ideológicas e até engajadoras. É até um artigo interessante, eu coloquei o link ali, se vocês quiserem ler. Ele discute um pouco esse excesso de evidência, o quão é difícil acessá-la e como ela realmente deveria ser. Então, foi com base nesses preceitos, basicamente, nesse entendimento da situação atual, desse excesso de informação, dificuldade de acesso ao mesmo tempo, que o BMJ, British Medical Journal, acabou desenvolvendo o BMJ Best Practice. Tá? É uma solução dessa editora, vocês já devem conhecer, é uma das mais respeitadas na área da saúde. O Best Practice, a gente pode chamar ele só de Best Practice, ele é um sistema de suporte e decisão clínicas baseado em evidências sobre doenças. O foco do BMJ é a doença. Então, quando você entra na ferramenta, você busca termos relacionados à doença. Às vezes, sinais, sintomas e as próprias doenças, né? E ele é estruturado, como o Dr. Ronaldo comentou, ajuda muito na atenção primária, porque a estrutura dos documentos do BMJ, ela é focada no uso imediato no ponto de atendimento. Eu mostro aqui um slide que ela é estruturada pensando no atendimento clínico mesmo, tá? Isso não significa que a informação que está lá é muito rala. Não. Tem um processo editorial muito rigoroso e contínuo que é feito e atualizado diariamente para criar o conteúdo que está dentro do BMJ Best Practice. Essas bolas aí ilustram um pouco isso. Vou passar por cima, mas basicamente tem toda a vigilância do que é publicado na literatura, de doenças e medicamentos também, porque, queira ou não, a gente tem uma seção de algoritmo de tratamento lá. Os conteúdos são criados, são revisados por especialistas externos, especialistas internacionais do mundo todo, e clínicos, então profissionais que estão no dia a dia lá, atendendo o paciente, depois por revisões internas dos editores principais de cada um dos documentos, isso sempre atualizado frequentemente dentro e disponível para vocês dentro da ferramenta. Quando vocês acessarem o BMJ Best Practice do computador de vocês, né, do desktop, por assim dizer, essa é a página inicial que vocês vão acessar. Eu não vou especificamente falar como acessar, depois eu me organizo com o Dr. Ronaldo para ver como é que ficou o acesso de vocês, dentro da instituição, fora, etc. E a gente até pode fazer um informe se for o caso. Mas, basicamente, essa é a tela... Jorge, deixa eu só aproveitar, o acesso está no IP, então qualquer computador ligado na rede, né, a pessoa acessa, não vai precisar fazer nenhum tipo de login, né? Ótimo. Agora, algumas pessoas, a gente tem assinatura individual, foi concedida essa assinatura, que podem acessar, né, todas as equipes têm um e-mail, com já um login e senha criado, e mais alguns profissionais da atenção especializada, de outras profissões e preceptores, que vão ter acesso também à assinatura individual, e daí qualquer dificuldade pode entrar em contato comigo. Mas na rede Perfeito. Vai estar no IP. Então tá. Então, então agora eu já passo para a ferramenta e já falo. Vocês vão acessar, dentro de qualquer computador da instituição, esse site aqui, bestpractice.bmj.com. Se vocês não souberem, se vocês procurarem no Google, é o primeiro resultado, e essa é a página inicial. Como eu estou aqui com a conta da .lib, tem algumas coisinhas a mais que vocês não têm, que é, por exemplo, a parte de comorbidades. No futuro, se vocês tiverem interesse, a gente avalia a necessidade, o interesse e o orçamento também de tentar incluir essas funcionalidades novas, tá? Então, eu vou me atentar aqui ao que, de fato, vocês têm acesso. O que é importante na barra de busca, na parte principal, as atualizações mais recentes dos documentos do BMJ Best Practice já vão aparecer aqui. Tá? Então, teve a atualização da disforia de gênero, do documento de disforia de gênero, do câncer coloretal, do COVID, como sempre, e aqui, se eu clicar aqui, eu tenho os últimos 50 tópicos atualizados. Como COVID não acaba, já tem alguns links diretos para as informações de COVID aqui do lado também, tá? Então, essa é a parte de atualizações que vão estar aqui na página principal. Vamos direto para os documentos propriamente dito. A doença que eu normalmente mais gosto de usar aqui para demonstrar é a gota. Então, a barra de busca, vocês podem buscar em português ou em inglês, tá? Então, gota em português é gota,
Então, quando eu digito, ele já dá a sugestão, eu posso dar Enter, ou eu posso digitar em inglês, que é Gout. Tá? Como vocês estão com o IP do Brasil, mesmo que eu procure o Gout aqui, as opções que vão surgir ali, você sempre pode trocar aqui as línguas, tá? Mas dependendo da busca que você fizer, ele já leva direto para um documento em inglês ou em português. Então, se eu buscar gota, por exemplo, ele vai buscar gota em português, ele acha os documentos em português e ele traz os resultados em português. Mas você sempre pode trocar para a versão em inglês também, se você, enfim, quiser treinar o inglês, quiser praticar, você pode trocar também. Alguns documentos estão em espanhol, mas é 20% da base só, o foco é português e inglês. Tá? E aí eu gosto da gota porque os 3 tipos de documento do BMJ aparecem aqui. Existem documentos de doença, então, gota é a doença propriamente dita. Existe uma visão geral, normalmente de um sintoma, e aí as doenças que estão vinculadas a ela, e um documento de avaliação de sintomas. Então, antes de eu entrar no documento, o documento da doença, eu vou só mostrar para vocês o que é o documento de visão geral. Ele é justamente isso, ele é uma visão geral, uma introdução sobre, no caso aqui, a dor musculoesquelética, e aí ele traz as condições relacionadas a esse sinal ou sintoma. E aí, daqui mesmo, eu já posso ir direto nessas condições, e tem uma descrição bem simples delas aqui, para já dar um norte com relação a esse vínculo de visão geral. O documento de avaliação, deixa eu abrir ele aqui. O documento de avaliação de sintoma, sinal ou sintoma, ele tem uma seção específica de etiologia, então, relacionada àquele sintoma ou sinal que você tá buscando, você está avaliando. Tem uma seção de emergências, tá? Essa aqui acho que é a parte mais interessante dessa avaliação de sintoma. Então, você consegue buscar aqui, por exemplo, no caso da avaliação da articulação inflamada, tem artrite séptica não gonocócica, artrite gonocócica, enfim, de uma maneira bem narrativa. E uma parte de diagnósticos diferenciais aqui, né? Partindo desse sinal e sintoma, as possíveis doenças que podem ser. Então, você consegue ver isso de uma maneira mais estruturada aqui dentro desse documento de avaliação. Quando tiver essa flagzinha aqui, essa bandeirinha vermelha, que são os diagnósticos que tem que ter um pouco mais de atenção, que podem ser mais complicados de resolver, tá? E aqui no diagnóstico diferenciais, ele acaba separando nos comuns e nos incomuns, tá? Então, esses são os 2 documentos de visão geral e avaliação de um sintoma, tá? Agora, vamos direto no próprio documento, que é o documento da própria doença, que normalmente acaba sendo os mais consultados, especialmente se já é um especialista, que já consegue identificar os sinais e sintomas e já saber que é alguma doença mais bem definida, tá? E, como o Dr. Ronaldo comentou e eu também, o BMJ Best Practice ele é estruturado pensando numa avaliação, numa consulta clínica, tá? Deixa eu até mostrar isso num slide aqui, que eu acho que fica mais fácil. Aqui. Basicamente, qual que é a ideia da estrutura do documento? Normalmente o paciente vem com uma queixa, uma situação clínica, depois é avaliada a história, exame físico, a gente vai fazer a solicitação dos exames diagnósticos, vai ver o tratamento e vai monitorar e acompanhar esse paciente. Então, essas sessões do BMJ Best Practice são estruturadas dessa maneira. Existe uma parte de teoria, informação sobre epidemiologia, etiologia, eles dão quase sempre um caso clínico, de uma situação muito comum relacionada àquela doença, partindo para o diagnóstico, do diagnóstico para o tratamento para o acompanhamento. Essa é a ideia do BMJ Best Practice. Então, a recomendação do Dr. Ronaldo de deixar a ferramenta aberta é útil justamente para isso. Você pode entrar com uma dúvida, já digitar, já clicar na sessão. Se é um exame que você precisa saber, você já clica, já busca essa informação. Se é olhar o algoritmo de tratamento, isso também já está pronto, praticamente, assim por diante, tá? Deixa eu voltar aqui na ferramenta. Só uma coisa, não caiu a conexão? Está funcionando? Podemos seguir? Podem seguir, para mim tudo certo aqui. Ok. Então, dentro de um documento aqui, do BMJ Best Practice, que eu estou usando a gota, eu vou só mostrar alguns exemplos do tipo de informação que tem aqui. Então, vamos começar do começo. Existe uma página de resumo, né, que traz algumas informações iniciais aqui, às vezes pode ser o suficiente, né? E, na sequência, vem a parte a seção de teoria. Então, o caso clínico é uma das partes interessantes, especialmente para estudante universitário, da área de medicina, enfim, da área de saúde como um todo,
O BMJ, especialmente no Reino Unido, por exemplo, eles usam bastante esses casos clínicos aqui como explicação, não é uma situação clínica. Então, às vezes tem 1, 2, 3 casos clínicos, algumas imagens também vão estar nessa seção aqui. Tem a parte de epidemiologia e etiologia aqui, então, só entrar na epidemia, por exemplo, da gota, acho que tem até pouca informação. Tem, mas lembrando que toda a informação que está aqui no documento do BMJ Best Practice vão ter as referências ali do lado de onde elas foram tiradas. Se for de interesse do profissional se aprofundar ainda mais naquela informação, é só clicar nelas e clicar, ver qual é a referência e clicar no resumo e você vai ser transportado para o PubMed para, se tiver acesso àquele artigo, para acessá-lo ou ver algumas informações adicionais. Tá? Essa é a seção de teoria. As sessões mais usadas, no final das contas, do Best Practice, é diagnóstico e tratamento. Tá? Então, essas 3 sessões aqui, história, exame físico, as investigações e os diagnósticos diferenciais, são uma das mais utilizadas. E elas são bem estruturadas. Então, história e exame físico vai trazer quais são os principais fatores diagnósticos, separados entre comuns e incomuns, no caso da gota só tem os comuns. Cada um desses pontos aqui, na hora que eu clico, ele traz alguma informação adicional, tá? Com algum detalhezinho. Outros fatores diagnósticos que não são tão importantes, também separados em comuns e incomuns, e os fatores de risco, né? No caso da gota, tem vários fortes aqui. Então, por exemplo, sexo masculino é um fator de risco importante para a gota, e as referências estão todas aqui também. E os fatores de risco fraco também. Então, hipertensão, por exemplo, é considerado um fator de risco fraco, e as referências e detalhes acabam aparecendo aqui dentro dessa caixinha. Tá? Então, fez história e exame físico. Quais exames solicitar? Investigações. Novamente, aqui ele traz quais são as primeiras investigações, quais os primeiros exames a serem solicitados. Aqui ele pede uma artrocentese. Se você clica, o BMJ separa no exame, discute um pouco o exame e o resultado esperado. Em alguns casos, existe uma parte do BMJ que tem vídeos. Então, como esse aqui é uma artrocentese, então tem um vídeo demonstrando uma aspiração e injeção do joelho. Vou clicar nele aqui para mostrar. O vídeo, ele é falado em inglês, dá para você colocar a legenda, ou em chinês ou em inglês, tá? Só que é falado em inglês britânico, mas tem a descrição toda embaixo, que foi traduzido também. Então, isso já pode ajudar um pouquinho, tá? Se vocês quiserem ver os vídeos, toda a lista de vídeos disponível do BMJ Best Practice, tem uma entrada logo aqui em cima, que ele já lista todos, tá? Voltando aqui para a gota. Então, os exames laboratoriais, os exames a serem solicitados, o que pode ser considerado, não é necessariamente essencial, de acordo com a recomendação aqui do BMJ Best Practice, mas ele é classificado nessa outra categoria, da mesma maneira, descrevendo o exame e o resultado esperado. E, dentro dessa seção de diagnósticos, a questão do diagnóstico diferencial, podendo ser gota ou podendo ser alguma outra doença. Tá? Então, ele lista os possíveis diagnósticos diferenciais pensando na gota e com a separação entre sinais e sintomas esperado para aquele diagnóstico diferencial e com a investigação que vai poder ajudar na diferenciação propriamente dita. Se existir um documento relacionado àquele diagnóstico diferencial, você também já consegue acessar direto a partir daqui. Tá? Seção de tratamento, uma vez que a gente define esse diagnóstico. A parte de abordagem, e normalmente isso é meio geral, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, é quase que uma descrição mais narrativa de como é o processo, o tratamento dessa doença. Então, vocês vão ver que é um texto um pouco mais longo, descrito o manejo do curto prazo da gota, os vídeos voltam a aparecer aqui, quais os medicamentos normalmente recomendados, e, normalmente, na seção de tratamento, você consegue acessar links para a Cochrane Library, para as respostas rápidas, de certo modo, da Cochrane Library. Então, é esse link que aparece aqui, na hora que você clica nele, ele traz qual é a pergunta clínica na estrutura do PICO, que a Cochrane acabou fazendo, né? Nesse caso, quais os benefícios e os malefícios da colchicina nos pacientes com gota. Se eu clicar lá no Mostre a resposta, eu vou cair lá nas Cochrane Clinical Answers. Isso, infelizmente, não foi traduzido para o português ainda, justamente porque é de um terceiro, mas vocês têm isso à disposição de vocês. Então, algumas Cochrane Clinical Answers foram traduzidas, às vezes ele roda alguns tradutores automáticos aqui da Cochrane Library, mas de modo geral você vai ser transportado para a parte em inglês mesmo, tá? Então tem aqui toda a descrição da pergunta
e a descrição clínica, e, enfim, as comparações que foram feitas aqui relacionadas a isso. Tá? Agora, de maneira mais estruturada, a parte de tratamento aparece no algoritmo de tratamento. Tá? E essa aqui é a parte que eu particularmente gosto mais, como farmacêutico, porque isso vem nessa estrutura de árvore, praticamente uma árvore de decisão aí, e fica muito fácil de ver. Então, o BMJ acaba separando na categorização possível das doenças, então aguda, crônica, contínua, isso, claro, depende de cada doença. Subdivisões podem acontecer aqui, então, por exemplo, na parte de sinusite, ele comenta se for um paciente imunocomprometido, tem uma linha de tratamento. Se for um paciente não imunocomprometido, tem uma outra linha de tratamento. Então, algumas subdivisões podem aparecer aqui, e ele traz o que é a primeira linha, o que é a segunda linha, o que é adjuvante, o que não é. No caso da gota, ele traz aqui primeira linha anti-inflamatório não esteroidal, e quando você clica ali, ele traz opções primárias, alternativas e às vezes opções secundárias também. Tá? E ele acaba trazendo as doses também. Quando a instituição tem uma assinatura de alguma outra base de dados de medicamento, por exemplo, é possível fazer um link aqui, clicando no próprio medicamento, para ele já cair direto na informação do medicamento nesta outra base. Tá? Eu acho que não é o caso ainda não é o caso da Secretaria de Florianópolis, mas existe essa possibilidade. Abaixo disso tem alguma descrição um pouquinho maior sobre o uso dessa categoria de medicamentos aqui na gota, então tem mais alguma evidência também. Em alguns casos vão ter respostas clínicas aqui da Cochrane, se duvidar eu acho que desse da colchicina, como primeira linha, ele traz aqui também aquela mesma pergunta, tá? E aí você pode ir navegando por aqui, vendo as opções de primeira linha, segunda linha, associações, né, adjuvantes, por exemplo, se for uma gota recorrente, 2, 3 semanas após o episódio agudo, o negócio continua, faz alopurinol e uma terapia de supressão. Então, ele tem as recomendações todas aqui também, tá? Bom, vimos teoria, vimos diagnóstico, vimos tratamento e o acompanhamento propriamente dito, tá? Uma seção interessante aqui é a parte de complicações, então, na situação em que gota não é tratada ou é tratada e acaba complicando, o BMJ Best Practice traz essa informação como qual é a complicação, qual o período de ocorrência e qual a probabilidade. E aqui, quando eu clico, novamente, eu tenho mais detalhes sobre essa informação e as referências bibliográficas também. Tá? Por último, a seção de recursos meio que agrega as referências bibliográficas utilizadas na criação desse documento, diretrizes clínicas do mundo todo, e uma coisa nova que foi entrando ao longo do tempo são os folhetos informativos para os pacientes. Isso está em processo de tradução, tá, para o português, mas se vocês quiserem utilizar, ele está aqui. Então, se o seu paciente foi diagnosticado com gota e ele precisa entender o que é a gota, né, existe um documento que foi feito com linguagem a mais simples possível para o entendimento do paciente, feito pelo BMJ Best Practice, que você pode tanto imprimir quanto baixar o PDF. Ele está em inglês hoje, mas isso não impede vocês de, enfim, pegar esse documento aqui, fazer uma tradução por conta, enfim, ele é uma boa referência já por si só, tá, com relação a isso. Então, ele discute, por exemplo, o que é a gota, quais são os sintomas, quais os tratamentos, o que você pode fazer por si mesmo, quais são os medicamentos que usam para tratar, enfim, é literalmente um documento de educação ao paciente para aquela doença. Ok. A última coisa que eu ia mostrar aqui... sim. Nessa seção de recursos, tem uma parte nova também que foi entrando ao longo do tempo. Tem uma aba que chama Evidência aqui. O que o BMJ está incorporando sempre que possível, sempre que disponível nos documentos, dos documentos de doença. São tabelas de evidência. Aí eles usam um pouco também da parte das respostas clínicas da Cochrane, mas eles fazem as perguntas no estilo Pico também. Então, aqui, por exemplo, efeito da terapia de redução do urato durante uma exacerbação de gota, quando vai comparar com a TRU, que eu não sei exatamente o que é. Então, quando eu clico aqui, ele traz uma tabela com, aqui, o Pico praticamente pronto, os desfechos clínicos que foram avaliados aqui para criar essa tabela, uma classificação de eficácia do próprio BMJ, tá? Ele explica um pouquinho aqui, e a confiança na evidência utilizando o GRADE. Então, às vezes, pode ser uma referência interessante para a tomada de decisão também, normalmente do ponto de vista de tratamento. Não são todas as doenças que têm essa tabela, mas isso está sendo incorporado conforme essas tabelas, essas avaliações
vão sendo criadas. Tá? Última coisa do documento em si, tudo isso aqui você pode ver num PDF único. Então, se eu clicar no Ver PDF aqui, ele vai gerar um PDF dessa monografia, tá? Em português inteiro, inclusive com os links todos aqui. Então, se eu clicar, eu já vou direto nas sessões. São 67 páginas, quase que um documento pronto, uma monografia pronta, que vocês podem ter e guardar também. Tá? Ok. Tem mais algumas coisinhas para eu apresentar, Dr. Ronaldo. Posso continuar? Não caiu a Claro, conexão? com certeza. Sim, não, tudo certo. Pode Tá bom. seguir. Ok. Voltando para a página principal do BMJ Best Practice. Aqui, na barra de busca, você normalmente faz, como ele mesmo está sugerindo, pesquisar doenças, pesquisar sintomas. Então, posso entrar aqui com pesquisar depressão, por exemplo, ele dá as opções de depressão, de gota, etc. Existe uma busca que o ideal é fazer com dois termos, que é a busca de sintomas. Então, se, por exemplo, eu quiser escrever ganho de peso, e aí você usa os operadores booleanos nesse caso. And, eu vou colocar pele seca. E eu der um Enter, ele vai buscar esses dois termos dentro dos documentos do BMJ Best Practice. Então, era justamente esse aqui que eu queria achar. Hipotireoidismo primário tem como parte do diagnóstico o paciente ganha peso e eventualmente reclama de pele seca. Então, ele já achou isso daqui dentro desse documento. Então, eu posso fazer essa busca por combinações de sinais e sintomas. O ideal é que faça com no máximo 2, por enquanto, tá? Mas, às vezes, eu já testei algumas vezes aqui, funcionam 3, tá? Então, só para vocês verem, eu entrei aqui no hipotireoidismo, história exame físico, ele tem lá o ganho de peso, está aqui, e a pele seca ou áspera estão aqui. Deixou redondinho. Só para vocês verem o oposto, se for um paciente que está reclamando de perda de peso e pele seca, aí não aparece mais o hipotireoidismo, mas aparecem outras doenças. Tá? E essa combinação acaba não sendo uma combinação de sinais e sintomas que refletem um paciente com hipotireoidismo primário. Então, essa é uma outra busca interessante que vocês podem fazer. Às vezes, você pode colocar aspas duplas, mas ultimamente eu tenho testado e nem precisa mais das abas duplas. Só o AND já é o suficiente. Tá? O OR também funciona. Então, aí ele vai buscar documentos que tenham perda de peso ou pele seca. E ele mistura tudo aqui. Então, ele vai ficando cada vez mais amplo. Então, olha, achou pele seca na deficiência de vitamina C. Ele achou perda de peso na insuficiência ovariana prematura. E assim por diante. Tá? Bom, voltando aqui para a parte mais final. Além de toda a busca dos documentos, vocês conseguem fazer as buscas de cada um desses documentos, aqui por especialidades. Então, se clicar nas especialidades, aparecem quais são as especialidades do BMJ Best Practice e os documentos que existem em cada uma delas, inclusive quais são todas as avaliações disponíveis e os tópicos de visão geral. Tá? Existe uma parte de calculadoras, tá? E aí isso aqui é uma base externa, que chama EBM Calc, que o BMJ licencia. Então, tem mais de 250 calculadoras, você pode fazer a pesquisa do nome da calculadora ou da descrição dela. Aqui precisa ser feito em inglês mesmo. Então, se eu quiser creatina, por exemplo, creat, para ver a creatinina, o clear de creatinina do paciente, por exemplo, medido. Consigo. Quando eu clico nele, só para vocês terem uma ideia de como é essa calculadora, tá? E aí, se eu consigo fazer todos os inputs, as informações, ele faz o cálculo para mim. Tá? Então, tem essa parte de calculadoras. E, nessa parte de evidências que está aqui, é aqui que tem o que a gente chama um mini curso, por assim dizer, de saúde baseada em evidências do BMJ Best Practice, o Toolkit, né, o kit de ferramentas. Então, só vou clicar aqui para vocês verem. São interessantes. Tem uma seção de aprender, medicina baseada em evidências, praticar, discutir e ferramentas gerais. Então, isso foi traduzido para o português também. Então, tem alguns documentos, enfim, textos aqui, discutindo saúde baseada em evidências. Como esclarecer uma questão clínica, estudo de caso de uma pesquisa, como que a gente avalia, por exemplo, uma revisão sistemática, o que é o grade, como a gente sintetiza evidência, etc. Então, é uma ferramenta interessante para vocês mexerem também. Tudo que vocês fizerem no BMJ Best Practice vai ficar guardado, vai ficar logado.
Posteriormente, vocês podem acessar essa seção aqui, que é o MCDPC, que é Educação Médica Continuada, ou Diploma de... esqueci, CPD em inglês, Desenvolvimento Profissional. E aí vocês conseguem baixar, escolhendo o mês que vocês querem, vocês conseguem baixar tudo que vocês acessaram para usar, eventualmente, como créditos de educação médica continuada ou de desenvolvimento profissional contínuo, e até colocar, inclusive, as suas próprias reflexões para agregar no documento. É só dar salvar e baixar, e vocês conseguem ter esse número de horas, por assim dizer, como créditos. Tá? Última coisa de verdade que eu ia mostrar, que é uma coisa que eu particularmente não conhecia, e comecei a seguir também do próprio BMJ Best Practice. Todo mundo hoje fala muito de podcast, então o BMJ Best Practice tem um podcast, é o que eu escuto aqui, é o do Spotify. Normalmente, mensalmente, o diretor clínico do BMJ Best Practice, que é o Dr. Kieran Walsh, lá do Reino Unido, ele acaba convidando o editor-chefe que fez aquele documento para falar um pouco das atualizações e do próprio documento. Então, vocês podem ver que mês passado, dia 20, foi um de espondilite anquilosante, depois teve AVC isquêmico, tremor essencial, asma. São curtinhos, de 21 minutos, são em inglês, normalmente inglês britânico, mas eles falam relativamente devagar. Então, às vezes, pode ser interessante até para atualização daquela doença, um podcast aí de pouco tempo. Tá? Então, sugiro que vocês tentem acompanhar também o podcast do BMJ Best Practice. Bom, eu acho que, de modo geral, deu aí os 40 minutos praticamente. Falei rápido, mas era essa a ideia mesmo, não tomar muito tempo de vocês. Esse foi a apresentação básica do BMJ Best Practice. Paro agora de falar um pouquinho, queria saber se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, e aí a gente pode tentar saná-las. Obrigado, Jorge, muito legal ver a apresentação, e sempre tem algum recurso que a gente vai aprendendo aí, novo aí na plataforma, bem interessante. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, acho que tem uma pessoa levantou a mão, a Fernanda. Pode falar, Fernanda. Oi, Jorge. Então, não, eu só fiquei na dúvida se quando a gente coloca o orientador OR, ele vai continuar aparecendo aquilo que tem no END também. Porque, por exemplo, você colocou lá pele seca e perda de peso e eu vi que não apareceu hipotireoidismo na sequência. Boa pergunta. Eu estava usando cada vez mais o END. Eu vou fazer uns testes aqui. Em teoria, talvez, Fernanda, eu acho que ele aparece, mas talvez ele vá aparecer lá embaixo. Entendi. Normalmente o operador... nessas ferramentas de busca, normalmente o operador, se você usa o operador OR, ele acaba priorizando só aquele termo. E aí ele joga a dupla dos termos lá para baixo. Quando você usa o AND, o negócio inverte. Mas eu vou testando e eu comento com vocês também. Beleza. Tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Algum comentário, alguma questão? Aproveitar aí o pessoal do BMJ. Sim, fiquem à vontade. Não, muito legal essa questão do próprio, a questão de o informativo ao paciente é uma coisa que a gente tem interesse bastante, né? Até a gente tem discutido aqui na rede de fazer, a gente tem uma outra plataforma que é o Alô Saúde. A gente estava começando a desenhar o Saúde de A a Z, que seriam justamente informativos voltados aos pacientes para autocuidado, né? Então aí fica uma possibilidade, se vocês tiverem interesse em fazer uma parceria com nossos profissionais aqui para tradução, a gente está disponível aí também. Não é uma má ideia, não. É uma boa ideia. A gente está sempre caçando esse tipo de coisa, né? Queira ou não, já é muito bom que o BMJ foi traduzido para o português. Coisa bem difícil de acontecer. Então, a ideia é tentar traduzir o máximo possível, né? Aí perguntaram o acesso ao aplicativo, né? Desculpa, tu já queria responder? Não, pode, Ronaldo, como é o acesso eu deixo contigo. Isso, assim, da equipe, né? Ali a equipe 173. Vocês têm, no e-mail de vocês, vocês têm uma senha já cadastrada. Então, fora da rede da prefeitura, por exemplo, para vocês testarem isso, vocês podem se logar com o e-mail da equipe mais a senha, que é SUS Floripa 1, sendo S maiúsculo de SUS Floripa 1. Qualquer dúvida, entre em contato direto comigo, mas daí você consegue baixar o aplicativo para usar fora da rede, offline, e também acessar a rede
fora da SMS. Isso, eu acabei não comentando do aplicativo, que eu ia me alinhar com você, doutor, para saber. Importante, o aplicativo, ele é grande na hora que ele baixa. Então, estejam numa rede Wi-Fi na hora que ele começar a baixar, que são mais ou menos os 600 mega. E se você está na rede 4G e tem pacote de dados limitado, pode acabar o do mês. Então, só tenham atenção a isso, que ele demora um pouquinho para baixar, porque ele é pesado mesmo, ele tem muito conteúdo. Flávia, dúvida? Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, a gente que está na gestão, interessa bastante para a gente saber se determinado desfecho ou determinada conduta clínica é interessante, qual é o percentual de melhora da condição clínica com determinada conduta. Uhum. Posso te dar um exemplo aqui? Por exemplo, a gente queria saber, há pouco tempo, qual é o percentual de pessoas que, após realizar cirurgia bariátrica, conseguiram manter o peso dentro do parâmetro normal por um determinado período, né, de 5, 10 anos. E daí eu queria saber se a ferramenta, ela traz isso também, ela possibilita isso, tu investigar determinada procedimento Conduta. médico, determinada conduta, determinado medicamento. E, em teoria, doutora Flávia, esse tipo de informação vai estar lá em tratamento, abordagem. Deveria estar lá. Eu vou até usar esse exemplo que você pontuou aí, cirurgia bariátrica, manutenção do peso depois de 5 a 10 anos, se eventualmente tiver uma evidência boa, às vezes até a Cochrane já fez, né? Então, o ideal é que esteja lá. Podemos até usar esse exemplo e, se não tiver, ou se tiver de outra maneira, a gente pode questionar o comitê deles também, editorial, para considerar isso. Mostra como tu faz a procura, assim, a busca. Como é... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. Vamos para a obesidade mesmo. Tá? Se não tiver aqui, peço desculpas a informação, mas a gente fala especificamente com o comitê editorial. Entrei aqui no obesidade em adultos. Então, pensando em cirurgia bariátrica, vamos pensar no que é o tratamento. Dentro dessa parte de abordagem, que é a parte que vai ter mais detalhes, como eu falei, é uma parte mais narrativa, né? Então, ele comenta lá das mudanças alimentares, vamos ver, opções alimentares aqui, aumento de atividade física. Esse tipo de informação, enfim, é um desfecho que vai melhorar, deve estar por aqui, tá? Depois a gente pode procurar com um pouco mais de tempo e detalhe, e não tendo, a gente até pode questionar o pessoal do BMJ, se eles conseguem, por que não tem, e se seria razoável, se está dentro como que a gente diz isso? Dos critérios editoriais para a inclusão dessa informação. Mas a sugestão é olhar justamente nessa parte de tratamento, abordagem. Tá? Outra dúvida, Jorge, sim, pode rapidinho. Quando você coloca lá os indicadores booleanos, eles só funcionam para sintomas ou eles vão funcionar para doença e outros desfechos também? Por exemplo, se eu colocar obesidade e cirurgia bariátrica. Hoje eles funcionam para sintomas, tá? Tá, certo. A gente está até trabalhando, eu comento com vocês aqui, com o Hospital da Colômbia, que quer usar o BMJ de uma maneira mais integrada dentro do prontuário deles. E aí a gente vai conseguir, espero, usar os dados de uma maneira mais crua. Aí esse tipo de query que a gente fala, de busca, vai ser mais possível, de misturar tudo. Eu quero buscar um sintoma, um tratamento e alguma outra coisa. E aí não vai conseguir buscar direto no sistema isso. Isso vai levar um tempinho ainda. Então, hoje, a busca por sintomas, ela é otimizada quando você usa 2 termos, e é sinais e sintomas, basicamente. Certo, Jorge. E esse suporte à decisão integrada, o prontuário, é uma solução que o BMJ está desenvolvendo? Porque a gente tem muito interesse nisso também. Olha, o BMJ tem uma integração no prontuário, eu acabei nem mostrando aqui na apresentação, que é uma estrutura de infobutton. Já que a gente está falando disso, eu vou mostrar, porque eu achei interessante. Foi feita... a gente faz já nos hospitais isso, mas esse exemplo em específico foi feito no hospital da China, e eu achei que ficou bem legal.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu mostro para vocês. A gente está buscando soluções nesse sentido, de cada vez mais integrar, né, dentro do prontuário, inclusive. A nossa ideia seria, inclusive, que o profissional, na medida em que ele começa, claro, o futuro seria isso, né? Começa a escrever ali ou dar alguma questão sobre os sintomas, ele já vai entrando na ferramenta, mas de qualquer forma, se tivesse assim a possibilidade de links, acessos, né, seria bem interessante. Esse infobutton já existe, ele é relativamente simples de implementar. Por exemplo, o que a gente faz bastante é, num prontuário eletrônico, tem a lista de diagnósticos do paciente. Você registra isso com o código CID-10, de modo geral. Na hora que você registra o código CID-10, já aparece um link do BMJ, que é isso aqui que vocês estão vendo nessa tela maravilhosa em chinês, aqui de um prontuário eletrônico lá da China. Então, você registra o diagnóstico, o botão do BMJ já aparece, eu já clico e já caio direto na doença em alguma seção que eu queira, por exemplo, algoritmo de tratamento. Então, a ideia é que em 2 cliques eu já consiga ver o diagnóstico que eu coloquei e o tratamento. Isso já existe. O que esse pessoal da China fez aqui de diferente é que eles usaram uma inteligência artificial, não sei como que eles usaram com esses caracteres deles, a partir das notas da evolução médica, já se estruturam diagnósticos e já se geram os códigos todos prontos aqui. Então, aqui basicamente não parece, mas isso aqui é uma evolução que deve estar escrito aqui, o paciente tem hipertensão, diabetes e gota. E aí, capturou esses dados, estruturou e já trouxe os links diretos para o BMJ. Nossa, interessantíssimo. Isso é uma parceria de vocês com... É uma empresa chinesa, o governo chinês? Não, esse aqui acho que foi um hospital em específico da China, agora não lembro se foi China ou Taiwan, mas acho que foi China, que tem uma assinatura do BMJ Best Practice e quis fazer essa integração, né? E aí o BMJ fez e eles também têm o desenvolvimento deles. Mas eu comento contigo, doutor Ronaldo, que aqui da DotLib é uma das coisas que a gente mais, não só com o BMJ, mas principalmente com uma outra base que a gente tem, que é de medicamentos, que é o Micromedex, a gente mais tem feito a integração em prontuário. Micromedex é mais medicamento, então é interação medicamentosa, dose, mas o BMJ vai junto nessa, porque tem os diagnósticos, códigos, quando bem estruturados, dá para gerar esses links aqui direto dentro de um prontuário. Perfeito, é o que a gente quer, na verdade. Legal, podemos ver essas possibilidades aí. Claro que depende também, né, da empresa de prontuário, que a gente não é uma empresa terceirizada, tudo vai depender da interface, mas é o futuro, né? Tu tá digitando ali, como eles já fizeram ali, como tu comentou, você vai digitando na evolução e a inteligência artificial já vai te dando links e possibilidades de diagnósticos diferenciais, da mesma forma numa receita, né? Eu vou fazendo as prescrições. A gente já viu também, parece que na Europa teve algumas iniciativas também de alguns prontuários que buscam integrar, né, as bases de evidência, onde você coloca lá, por exemplo, um determinado medicamento, o prontuário tem uma inteligência artificial que já sabe que aquele paciente tem uma creatinina que tu registrou, que dá uma taxa de filtração glomerular, que para aquele remédio que está prescrevendo sai um alerta. Da mesma forma, ele sabe que que ele usa outros remédios, então se fez um atendimento de urgência, está prescrevendo um antibiótico, mas ele usa um medicamento controlado ou tipo, de rotina, né, crônico, o próprio prontuário ele já vai, né, integrando, daí no caso outras bases como o Micromedex ali, para poder ter acesso às interações medicamentosas e tudo, né? Eu acho que esse é o caminho futuro aí, a gente só vai ter tempo aí em algum momento de chegar a isso, né? Mas essa é a ideia. Muito legal, obrigado pelo exatamente o plano. Legal. Pessoal, alguma outra dúvida, comentário? Eu acho que já mandaram a senha aqui também, né? Isso. Acho que é isso, né, pessoal? Se vocês tiverem, aproveitem agora. Amanhã a gente vai ter um novo encontro, né? E também foi gravado, assim que a gente conseguir, a gente disponibiliza também o vídeo, né, para todo mundo assistir. Se tem mais algum comentário, alguma outra questão, fica aberto aí. É isso, né? Ok. Jorge, mais alguma coisa? Kleber? Não, do nosso lado, certinho. Não. O vídeo eu vou gerar aqui também, ele vai carregar aqui na minha máquina e daqui a pouquinho encaminho para vocês também. Perfeito. Então tá. Pessoal, eu agradeço o tempo de todos vocês aí. Obrigado, doutor Ronaldo. Obrigado, Kleber, também. A gente se fala amanhã e qualquer problema a gente fica à disposição. Perfeito. Obrigado aí. Até mais. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Obrigada. Tchau. Até logo.